Olá, tudo bem? Hoje eu escolhi o tema para a gente debater, para a gente conversar, né? Enfim, para a gente refletir. O tema sobre o perder-se dentro de si mesmo, né? Em primeiro lugar, eu queria lançar a seguinte pergunta: o que é perder-se dentro de si mesmo? E também direcionar a pergunta para você. Você já se perdeu na sua vida dentro de si mesmo? Um dos exemplos disso, né, para a gente iniciar a nossa discussão, é a seguinte: tem horas que nós vamos criando os projetos, né, de vida, projetos para nós mesmos, e chega um determinado momento, chega uma altura desses projetos, que parece que nós nos perdemos dentro dele, parece que a gente se cansa dele, né, e portanto a gente quase que abre mão disso. Abate um certo desânimo, e aí nós temos uma sensação de que aquele não seria o projeto ideal, mas seria um outro projeto. Não sei se você já sentiu isso na sua vida, em algum momento da sua vida você já teve essa sensação e já vivenciou isso. Então, muitas vezes, a gente cria determinados projetos e que, com o passar do tempo, parece que esse não é mais aquele projeto que a gente idealizava e, portanto, não seria mais aquele projeto que a gente queria realizar. Um dos processos, né, que a gente percebe que a gente se perde dentro de si mesmo é quando a gente propõe a realização de determinados projetos de vida, né, e dentro desse projeto de vida, a gente acaba realizando ele, né, indo até o fim, realizando determinado projeto, mas quando a gente termina a realização desse projeto, a gente se percebe que esse projeto não nos preencheu totalmente. E aí a gente se pergunta, e o que mais eu preciso? Então essa é uma forma, por exemplo, que a gente vai se percebendo que ao lançar, né, toda a energia na construção de um determinado projeto, e mesmo realizando esse projeto, mesmo satisfazendo, né, esse desejo, a gente vai percebendo que a gente não está totalmente realizado. Então essa é uma forma da gente se perder diante de si mesmo. A outra forma que a gente tem, que a gente também se perde diante de si mesmo, é quando a gente procura, né, busca encontrar um conhecimento interior, um determinado conhecimento interno, em função de quê? Em função dessa frustração. Quando eu não consigo me realizar plenamente nas realizações dos meus projetos, eu tenho uma certa frustração. E a grande questão é justamente essa. Qual o recurso interno, qual o recurso interior eu tenho para lidar com esse sofrimento da frustração? A frustração ela causa em nós um determinado sofrimento, porque parece que nós buscamos realizar um projeto e que a gente não sabe como viver, né? A sensação que se tem é isso. Parece que a gente não sabe como viver. Então, nesse sentido, entender esses processos de frustrações, sempre é necessário que a gente busque um profissional qualificado para nos ajudar diante disso. Então, quero já apontar para vocês que quando a gente tenta, né, realizar determinados projetos, um grande personagem, né, vamos dizer assim, que existe dentro de nós e que a gente tenta o tempo inteiro satisfazê-lo, né, porque ele vai nos direcionando na realização de determinados projetos e processos, é o nosso ego. Então eu quero apontar agora os benefícios e os malefícios de ouvir continuamente esse ego. Ego, né? Como que a gente forma o nosso ego? O nosso ego é formado, né, pelas nossas experiências no dia a dia. Então, o tempo inteiro, né, desde a nossa infância, a gente vai alimentando o nosso ego em função de determinadas satisfações e necessidades da vida.
Então a gente vai dando conta de resolver determinadas situações por si mesmo e a gente acaba percebendo que a gente vai tendo uma certa autoconfiança, né? E construindo a nossa identidade a partir dessas nossas experiências que a gente vai resolvendo sozinhos, né? E a gente vai percebendo então que a gente tem uma certa autonomia, entre aspas. Eu quero aqui depois voltar a essa questão do entre aspas, né? Por quê? É nesse fortalecimento dessas experiências que a gente vai tendo durante a vida que o nosso ego vai cada vez mais sendo alimentado. Então, todo momento em que eu me proponho ou proponho a realização de um determinado projeto e esse projeto acaba funcionando dentro daqueles parâmetros que eu achei que era correto, então o meu ego vai sempre se fortalecendo e dizendo, esse é o caminho, tá vendo? Não precisa ter medo, vamos por aqui, você se desafiou, mas deu certo. Então sempre o ego vai sendo alimentado por essas experiências positivas da vida. No entanto, né, a minha relação com a exterioridade, a minha relação com minha mãe, com meu pai, com meus colegas, no trabalho, né, esse meu ego, ele vai tomando determinadas proporções a tal ponto que ele vai assumindo aí como se fosse a minha identidade, né? Porque, não, o fulano tem expertise, o fulano tem conhecimento nisso, né, naquilo. Ela pode até ter conhecimento, ela pode ter toda a expertise. No entanto, a grande questão do ego é quando esse ego ele se frustra, né? Porque ele vai aprendendo a ter tanto sucesso na vida, mas no momento em que ele tem indeterminados insucessos, ele pode se frustrar, ele não dá conta de reagir diante da frustração. E aí isso é interessante a gente perceber que nem sempre essa forma da gente se alimentar de sucesso, né, principalmente de projetos, mas quando a gente tem determinados momentos em que a gente desenvolve determinados processos de frustração, a tendência é a gente definhar, ou seja, a gente entrar num processo depressivo ou entrar num processo de baixa autoestima, porque o meu ego, ele sabe, né, ele nos leva a reconhecer que a gente sabe fazer muito bem algo que a gente quase que se tornou especialista naquilo. No entanto, com determinadas situações ou determinadas atividades, eu não sei fazer, né? E aí, quando eu sou lançado a desenvolver determinadas atividades que eu não sei fazer, esse ego já vai logo começar a se questionar. E aí a gente vai entrando num processo de desequilíbrio interno, de desequilíbrio emocional e, portanto, de insatisfação consigo mesmo. Então a gente vai vendo aí que o nosso ego, ele tem dois papéis, um papel de positividade, tá? Que nos leva adiante em função dos nossos projetos que a gente confia e realiza e a gente dá conta. No entanto, diante de uma situação nova, diante de uma situação em que a gente precisa reconstruir projetos, esse ego, ele nem sempre dá resposta satisfatória. Ele demora mais. Por que ele demora mais? Porque ele não está habituado àquela nova atividade, né? Então isso é fundamental para a gente entender como que a gente funciona. E nesse sentido, como a gente não está habituado a realizar determinados projetos, o que acontece com esse ego? Esse ego desacelera seus processos e muitas vezes ele pode desenvolver depressões, pode desenvolver uma baixa autoestima. Nesse sentido, a gente vai perceber então que o ego, ele estrutura parte da nossa personalidade, né? Mas diante de determinados processos que vão colidir com essa positividade, ele não dá conta de reagir imediatamente. Nesse caso, é importante que a gente desenvolva recursos internos para lidar com as frustrações no dia a dia. Por quê? Porque é
por esse processo, né, aprendendo a lidar com determinadas frustrações, que a gente vai se fortalecendo diante da vida e a gente vai tendo mais recursos para ter uma vida mais equilibrada, né? Muitas vezes a gente vai percebendo que esse desequilíbrio do ego, ele pode trazer situações ou doenças ou até mesmo transtornos psicossomáticos. Nesse caso, uma vida mais equilibrada, em que o ego consegue, né, diminuir a efetividade diante de determinadas situações para ter uma avaliação, né, quando a gente consegue ter uma avaliação sobre os nossos processos psíquicos de forma tranquila, a gente começa a desenvolver um processo de autoconhecimento, de crescimento positivo. No entanto, só para a gente já apontando aí o finalmente, né, a gente vai percebendo que é necessário para o desenvolvimento do autoconhecimento uma pessoa que nos acompanhe, porque muitas vezes, quando a gente vai entrar no processo de autoconhecimento, a primeira pessoa, o primeiro inimigo que a gente tem, não é o outro. Não são as coisas, não é minha mãe, não é meu pai, não é meu tio, não é ninguém. O primeiro inimigo que eu tenho é o meu próprio ego, né? E aí é necessário que muitas vezes nós criamos, por exemplo, o nosso ego cria armadilhas para a gente não desenvolver no autoconhecimento. E, portanto, é necessário que a gente esteja atento a isso. E que muitas vezes a gente precisa ser acompanhado de um profissional competente que passe a nos auxiliar na forma de desorganizar essas armadilhas que o ego cria para a gente, para que a gente desenvolva o nosso processo de criação, o nosso processo de autoconhecimento e de realização pessoal. Hoje ficaremos por aqui com esse vídeo, onde essa ideia do perder-se dentro de si mesmo é fundamental que a gente pense nisso, uma vez que nem sempre todos os projetos que a gente realiza, por mais que tenha um desejo profundo, ele é um projeto que nos leva sempre a reorganizar-se a vida a partir de novas perspectivas. Obrigado.